Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de eu começar essa apresentação explicando como se exporta, importa, manipula alguns dados espaciais, são eles Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, CSV e KML. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, né? Primeiramente, antes de estar começando os slides, você sabia que boa parte das decisões estratégicas em empresas, governos e pesquisas acadêmicas dependem de dados espaciais bem organizados e confiáveis? Sejam eles para análise ambiental, manejo agrícola, planejamento urbano ou até mesmo para entrega de encomendas. Entrega de encomendas. A forma como importamos e manipulamos esses arquivos pode fazer toda a diferença no resultado final. Então, a gente vai estar começando aqui de uma maneira bem descomplicada para que uma pessoa que nunca viu na vida possa estar entendendo um pouco mais sobre esses arquivos. Bom, começando pela primeira parte, que é importação de dados. A importação de dados nada mais é do que tirar esses arquivos de algum banco de dados. Ou seja, o próprio QGIS por si já tem um banco de dados próprio que te importa dados. Opa, beleza? Eu tô vindo aqui em áudio pra explicar rapidinho. Essa fala ficou meio errada. Eu vou estar corrigindo só um pedaço dela, rapidinho, bem rapidinho. Basicamente, a importação a gente também consegue tirar esse arquivo de outro local que não seja só um banco de dados, como por exemplo o QGIS. Tanto que mais pra frente vocês vão estar vendo eu importando um dado, né, em KML. E o dado KML, como eu vou falar, é um dado é um arquivo utilizado geralmente no Google Earth, né? Vem do Google Earth, então a gente faz essa importação do Google Earth para dentro do QGIS, beleza? Só corrigindo um pouco essa fala, é isso. Ou seja, quando você for criar uma camada, isso eu vou explicar um pouco mais pra frente, você já importa direto dele. Ou você pode tirar de outros lugares, como por exemplo o banco de dados do governo, que existem, entre outros. Então, vamos lá. O primeiro arquivo, o primeiro formato que eu vou estar apresentando é o Shapefile, que é um formato clássico com arquivos SHP, SHX, DBF, PRJ, né? E os arquivos SHP, SHX e DBF, eles são essenciais, eles são obrigatórios que se tenha no Shapefile, né? Quando você for criar, isso eu vou mostrar mais pra frente também para que vocês possam entender de uma maneira mais prática. O GeoPackage é um arquivo único e moderno, e eficiente, né? Ou seja, quando a gente cria um arquivo GeoPackage na pasta, que também vou mostrar mais pra frente, ele tá lá e você consegue colocar várias coisas no mesmo lugar para no final, várias coisas diferentes conseguem entrar no mesmo lugar, sendo eles do mesmo arquivo. O GeoTIFF, ele é uma imagem com localização. Como assim? Você me pergunta. Ele é basicamente um arquivo tipo imagem, que eu também vou estar mostrando mais lá pra frente. O CSV é um arquivo tipo texto e o KML geralmente é usado no Google Earth para visualização online. Ou seja, se você abrir um arquivo KML fora, ele vai jogar no Google Earth, ele vai abrir no Google Earth. Bom, vamos falar um pouco sobre a manutenção de dados. Para você enviar um arquivo ou ter um arquivo e mandar para o produtor, é sempre importante você checar os erros, ver os dados faltando e as imprecisão antes de importar. Sempre padronizar tudo, né, uniformizar os nomes, fazer as pastinhas, tudo certinho, para facilitar o uso e a análise. E sempre manter tudo atualizado. Então, sempre que se tiver alguma mudança lá no local em tempo real, você tem que fazer essa padronização. Sempre fazer seleção e filtragem, ou seja, se tiver alguns pontos ou algumas coisas que não são necessárias, você pode estar excluindo, e sempre combinar dados diferentes e descobrir padrões espaciais interessantes para ficar melhor. Bom, voltando. Para exportar dados, você vai primeiramente escolher um formato, seja ele Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, CSV ou KML, definir um sistema de coordenadas e depois confirmar todos os dados para ver se está tudo correto antes de compartilhar. O Shapefile, basicamente, resumidamente, é um formato clássico, né? Ele é um formato popular que requer vários arquivos para funcionar corretamente, como eu disse anteriormente. Ele tem 3 que são obrigatórios, que eu vou estar mostrando. Ele tem algumas limitações, seja ele no tamanho e no suporte de dados limitados. E a compatibilidade dele é boa, por quê? Porque ele ainda tem utilidade para os GIS antigos. O GeoPackage já é algo mais moderno, ele é um arquivo único, que ocupa um espaço só. Ele tem alta capacidade, então ele suporta grandes volumes e formatos variados. E ele é recomendado para projetos mais novos. O que a gente conclui com isso? Os dados espaciais ampliam as possibilidades em várias áreas.
Ferramentas certas facilitam todos os processos com os mapas. Bom, voltei aqui para o QGIS, né? Viemos aqui para o QGIS. Basicamente, o que a gente começa fazendo quando a gente chega aqui no QGIS? Vamos escolher um talhão. Vamos colocar aqui o Google Híbrido, que você entra aqui no Web, Quick Map Services, Google Híbrido. Beleza, vamos escolher um talhão aleatório aqui na região do Brasil. Vamos ver algum pedaço de terra. Qualquer coisa serve. Eu vou tentar pegar um talhão um pouco mais uniforme, ou um talhão que a gente já conhece. Bom, pode ser esse pedaço aqui, certo? Eu vou contar ele a partir desse pedaço aqui. Então, vamos lá. Vamos começar importando uma camada shapefile. Como se importa um arquivo? Basicamente, o QGIS ele já tem um banco de dados onde a gente já pode criar essa camada, já importar essa camada diretamente dele. Então a gente vai vir aqui em camada, criar nova camada shapefile, e a gente tem que vir aqui, nome do arquivo. Como assim nome do arquivo? Você vai criar uma pasta, nesse caso a gente tem essa pasta aqui, vídeo faulinho, e a gente coloca os arquivos aqui. Quando você trouxer ela para cá, você nomeia, ou seja, vou colocar aqui, talhão SHP, porque ela é em shapefile. Vai ser o nome da minha camada. A gente escolhe o tipo de geometria, então vai ser um polígono, porque eu tenho que definir uma área. E por um problema que ocorreu, a gente vai utilizar esse sistema de coordenadas. Geralmente é interessante aqui no Brasil, na maioria dos lugares, usar esse 32722, porque ele é da zona 22, é a zona que muitas das vezes já cai certinho aqui no Brasil, então a gente usa, mas eu não vou estar mexendo nisso agora. Beleza, tá aqui criado essa camada shapefile. E como que eu faço para escolher uma geometria dela? Assim, ó, você vem aqui no botão de editar, nesse polígonozinho verde, e você seleciona a área que você vai selecionar. Eu não vou fazer tão bonitinho, porque é só para dar um exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor que eu selecionei essa área, certo? Beleza, não está 100% exato, mas tá o que eu preciso. Esse aqui é o nosso talhão criado em shapefile. E no que isso infere? No que isso muda? Ó, vamos lá. O shapefile ele é um dos formatos mais antigos e populares para dados vetoriais. Ele consiste em pelo menos 3 arquivos principais, como eu já disse: SHP, SHX e DBF. O que são isso? O SHP determina a geometria, o SHX o índice e o DBF os atributos. Para importá-los, como eu disse, né, para a gente importar eles, a gente vem diretamente aqui no Criar Camadas. Uma vez importado, a gente pode visualizar e editar os seus atributos. Porém, o shapefile tem limitações. Ele não suporta nomes de campos muito longos e possui limitações em relação ao tipo de dados. Ainda assim, continua sendo amplamente utilizado para compatibilidade em arquivos. Mas você sabia que se você perder alguns desses arquivos, como DBF, pode causar problema na visualização dos seus atributos do seu mapa? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha pasta, vocês veem que tem vários arquivos aqui. Mas quais são os obrigatórios? O que a gente precisa ter? Eu vou movimentar esse aqui para baixo. Não deu, mas tudo bem. A gente tem que ter esse aqui, o DBF, o SHP e o SHX. Esses arquivos são obrigatórios. Caso esses 2 arquivos aqui sejam excluídos, não chega a ter influência. Mas se algum desses outros arquivos aqui, porventura, acabar se perdendo e saindo, você vai sofrer com isso no futuro. Você vai perder alguns arquivos lá dentro, ele gera erros diretamente no QGIS, dentre outros problemas que podem acontecer. Beleza? Deu para entender de maneira prática como que acontece? Eu vou só dar uma amostra de como se faz. Beleza, eu vou deixar ele salvo aqui nessa pasta, né? Projeto. Beleza, eu vou fechar ele aqui. Ele tá salvo lá naquela pasta. E a gente vem aqui na pasta. Ó, por exemplo, eu vou deletar o arquivo SHP. Quando eu for abrir o projeto, ele já gera que esse arquivo é inexistente, então vai dar problema. Beleza? Vou fechar o QGIS.
Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar o arquivo para ter o shapefile. Beleza, agora que vocês já entenderam o básico do shapefile, eu vou falar um pouquinho sobre o GeoPackage. Mas antes, eu vou ensinar para vocês como se exporta um arquivo. Vamos supor que você não quer mais utilizar o formato shapefile, você quer exportar ele para outra camada. Você vai clicar com o seu botão direito, exportar, aqui, guardar elementos como, e aqui logo em cima aqui tem escrito formato. Você vai selecionar o formato que você vai utilizar. No caso, como eu vou explicar para vocês, o GeoPackage, eu vou colocar aqui no formato GeoPackage. O que é o GeoPackage? Ele é o formato mais moderno. Ele armazena tudo em um único arquivo, o GPKG. Ele é baseado em um banco de dados, o SQLite, oferecendo maior flexibilidade, suporte a diferentes tipos de geometria e armazenamento de tabelas e camadas raster e vetoriais em um só lugar. Para importar, o processo é semelhante, como eu estou mostrando para vocês aqui. Porém, você só precisa de um arquivo, que também é mais eficiente em termos de tamanho. Imagine que você precisa compartilhar um projeto com várias camadas com GeoPackage. Você pode agrupar tudo em um único, facilitando a organização e envio do arquivo. Então, eu vou estar mostrando para vocês. A mesma maneira que você vai salvar esse arquivo em algum local, como a gente fez da outra vez. Então, aqui, está na mesma pasta, e eu vou colocar aqui, né, talhão GPKG, porque ele está em GeoPackage. Beleza, não precisa mexer em mais nada. Você transferiu aquele arquivo para GeoPackage. Pronto, aqui a gente tem um talhão em GeoPackage. Ignora esse título aqui, porque como ele foi salvo lá naquela pasta, ele acabou criando. Mas a gente tem agora um talhão em GeoPackage. O que isso muda, Pedro? Você me pergunta. Beleza, vamos lá. Agora eu preciso criar um outro arquivo GeoPackage para outra camada. E como é que funciona esse negócio de misturar? Você me pergunta. Beleza, você vai criar uma nova camada GeoPackage, mesma coisa, vai lá naquele banco de dados, né? Clica nos 3 pontinhos aqui. Eu já abri, tá vendo que ele apareceu aqui? Talhão, GPKG. Por quê? Porque quando o GeoPackage ele pode misturar vários GeoPackages em um só. Então, aqui a gente já tem esse exemplo na prática. Ele consegue misturar uma nova camada logo aqui. Então a gente vai colocar polígono, não precisa mexer em mais nada. E quando você for aqui, você sempre coloca em adicionar nova camada. Porque se você colocar em substituir, você vai tirar aquele antigo e colocar um novo. Então a gente vai colocar ele como nova camada. Eu vou até trocar a cor dele aqui, rapidamente, só para que dê para entender melhor. Né? Beleza, eu vou colocar ele como vermelho. E vou editar ele aqui. Então eu vou pegar esse pedaço aqui e criar uma nova área. Opa, esqueci de mudar a cor, perdão. Propriedades, cor, aí coloca aqui no gradiente e dá um aplicar, aí ele vai mudar a cor. Tá vendo que ele tem dois arquivos? Ele tem dois arquivos, isso é um arquivo, esse é um arquivo 1 e esse é um arquivo 2, mas eles estão salvos no mesmo lugar. Então quando a pessoa for abrir aquele arquivo GeoPackage, ela vai ter várias coisas no mesmo lugar, pode ter acesso a várias coisas no mesmo lugar, beleza? Agora, o que a gente precisa entender? O que é um GeoTIFF? Eu vou usar essa imagem como referência para o que é um GeoTIFF. O GeoTIFF nada mais é do que uma imagem. Então, quando você for criar essa camada GeoTIFF, você pode chegar aqui, ó. Diferente dos anteriores, o GeoTIFF ele é um dado raster, que armazena não apenas imagens, mas também informações de georreferenciamento. É muito utilizado para imagens de satélite, ortofotos e modelos digitais. Para manipular o GeoTIFF, a gente pode aplicar operações de reamostragem, conversão, projeção de corte e cálculo de índices. Assim como antes, é fundamental verificar a projeção de sistemas de coordenada antes de iniciar qualquer coisa. Então, beleza. Vamos lá. O GeoTIFF, para se gerar um GeoTIFF, você primeiro precisa de uma imagem. Como que eu vou conseguir uma imagem? Por exemplo, vamos supor que você vai usar o seu próprio arquivo para gerar essa imagem. Então, você vai vir aqui em projeto, importar e exportar mapa da imagem. Ah, mas Pedro, o que isso significa? O que eu vou exportar? Essa tela aqui, esse quadrado todo aqui, né? Ignora esse quadrado que está aqui na minha tela agora. Mas esse quadrado aqui de trás que mostra a área vai ser o seu GeoTIFF. Se você colocar aqui 300 dpi, ele melhora a qualidade da imagem. Eu já mandei direto aqui para a pasta e vou salvar ele lá naquela mesma pasta que eu estava salvando como GeoTIFF. Pronto, só o que eu preciso. Beleza, acabei de gerar um arquivo GeoTIFF. Ele está aqui carregando. Eu vou esperar ele carregar rapidinho e já volto. Beleza, acabei de voltar aqui e a gente tem o nosso arquivo GeoTIFF, ele já está gerado. Como eu faço para pegar esse arquivo GeoTIFF?
ele tá aqui nessa pasta, tá vendo? Ó? GeoTIFF, imagem. Eu pego ele e arrasto ele pra cá. Olha só. Quando eu apagar o Google Híbrido, viu que não sumiu? Por quê? Eu tirei uma foto dessa parte. Deixa eu apagar esses outros talhões para que eles não interfiram na imagem. Tá vendo? Ó? Se eu colocar o Google Híbrido, tá aqui. Se eu tirar o Google Híbrido, tá aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma imagem. Ah, mas como que eu faço para exportar essa camada GeoTIFF? Aí você me pergunta, mas como que eu faço para exportar essa camada? Basicamente, você vai vir aqui em GeoTIFF, exportar, salvar como. Ele já vem nesse formato GeoTIFF. Você só precisa dar um nome para o arquivo. Então a gente vai lá na área de trabalho, vídeo do Faulim, arquivo GeoTIFF. Tá salvo. O nome da camada não tem. A projeção, você coloca ele no sistema que você está utilizando. Nesse caso, a gente está utilizando esse 4326. E já era. Tá salvo o seu arquivo GeoTIFF. Beleza? Deu para entender? Nesse caso aqui, ele vai dar problema por conta desse sistema de coordenadas. Então eu tenho que apagar aqui, ó. Apagar aqui. Ele vai sumir porque ele está em outra coordenada. Mas é só você mudar para a coordenada que ele já referencia o mapa, que no caso é encontrado aqui embaixo, né, que ele acha o mapa, que ele aparece o GeoTIFF aqui. Beleza, você tem salvo aí seu arquivo GeoTIFF. Vamos falar um pouquinho agora, de maneira bem rápida, também sobre o CSV. O CSV nada mais, nada menos é do que um arquivo tipo texto. Eu vou pegar ele aqui que a gente tinha salvo, esse arquivo tipo texto, e vou mandar ele para cá. Beleza? O CSV nada mais, nada menos, ele é um arquivo tipo texto, então ele não vai achar nada. Se eu só mandar, ele não vai achar nada. Então eu preciso criar um jeito dessa camada existir dentro desse mapa. Como é que eu posso criar esse CSV e para que ele serve? Basicamente, o CSV é um formato universal para dados tabulares, ou seja, que vem em tabelas. Quando falamos em dados espaciais, geralmente temos colunas em outro sistema de coordenadas. Para importar, basta indicar o software das colunas que as colunas representam. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em camada, adicionar nova camada, texto delimitado, porque a gente está pegando uma camada tipo texto. Clica nesse negócio aqui, no caso, no arquivo. Aqui a gente pode definir ele como delimitadores personalizados, vírgula, né? Aqui a gente pode separar decimal por vírgula, enfim, tem algumas coisas que podem ser feitas ou não. E aqui a geometria pode deixar a do próprio mapa que já veio para que ele seja encontrado, porque senão esse arquivo ele vai ser mandado para outro lugar, beleza? Vou adicionar e já era, tá feito, tá adicionado no nosso arquivo. Vamos achar ele lá. Ele caiu para fora do mapa, tá vendo? Provavelmente ele deve estar com as coordenadas erradas. Como que eu arrumo isso aí de maneira bem rápida? Você vai vir aqui em fonte e vai trocar a fonte. Vou trocar a fonte para essa aqui. Aí eu vou aplicar. Ele vai sumir daqui, tá vendo? Agora eu posso encontrar ele aonde é para ele estar. Dá para ver? Tá em galha. Bom, assim a gente transformou um arquivo tipo texto em um arquivo palpável, que dá para ser visto e analisado. Ah, mas como eu analiso ele? A gente pode abrir aqui a tabela de atributos, que vai estar aqui onde cada um desses pontos amostrais está localizado. Porque isso aqui são pontos amostrais. Beleza? Entendido? Vamos pro próximo. Vamos falar um pouquinho sobre o arquivo KML. Também a gente já tem esse arquivo KML, a gente já pode importar ele direto daqui, ou pode ser criado, né? Tá vendo aqui o arquivo KML? Se eu abrir ele cru, esse arquivo vai abrir lá no Google Earth. A gente consegue visualizar ele no Google Earth, porque, como eu disse anteriormente, ele é um arquivo do tipo, né, que visualizado no Google Earth, ele é usado no Google Earth. Tá aqui o arquivo, inclusive ele tá até delimitado aqui, mas você pode jogar esse arquivo direto aqui no QGIS, ou você pode criar ele direto no QGIS e ele vai estar aqui, é essa borda vermelhinha. Então, ele é baseado no XML, ele pode incluir marcadores, polígonos e caminhos em modelo, até modelos 3D. Então a gente tem aí, né, tudo que a gente precisa. Então beleza, depois que você já sabe de tudo isso, você pode selecionar os arquivos que você vai criar, você pode criar algo que você precisa, mas sempre lembre, sempre que você finalizar suas edições, você pode exportar seus dados para qualquer outro formato. Se você fez tudo que você queria e quer exportar para um outro, vamos supor que a pessoa X prefere um formato no arquivo GeoPackage, porque o sistema dela lê GeoPackage
ou Lay Shapify, ou enfim, qualquer um que seja, ela prefere algum específico, ela trabalha com algum específico, você pode estar exportando e importando para qualquer um deles, beleza? Então a gente viu aqui como que importa, manipula, exporta dados de diferentes arquivos, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, CSV, KML, em cada um dos seus formatos e suas vantagens, dependendo do tipo de dado, vetor ou raster. Mas não se esqueça, sempre verifica a projeção, mantém metadados atualizados e fazer backup dos seus arquivos. Sempre lembra, se tiver alguma mudança real no local, vamos supor que seja aqui a mudança, às vezes o cara ali aumentou um pouco, ou ele comprou, ou ele não é dono desse terreno, mas seu arquivo ele tá inteiro aqui, vamos supor que o seu arquivo ele tá pegando aqui também, né, ele tá criado aqui também, ele tá junto a esses arquivos aqui, né, vamos supor que essa é a linha dele, ignora esse corte aqui, ele aumentou esse terreno, ele pegou esse pedaço aqui também e colocou lá, você consegue, né, tá mexendo nele, beleza? Sempre altera pro que tem lá, pro que tem no local lá, beleza? Entendido? Espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha esclarecido as dúvidas que existam ou consiga ter ensinado bem. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem o que vocês estiverem comentando. A gente vai estar, eu no caso e o meu grupo, vamos estar vendo, vamos estar analisando e vamos estar respondendo quaisquer sejam as dúvidas. Belezinha? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.